Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, Brasil. Aqui nos encontramos mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus, a Jesus, a presença da espiritualidade superior, que possam estar conosco, nos amparando, nos ajudando uma vez mais, Senhor. Que a nossa vinda à casa espírita possa acalentar os nossos corações, que todos nós possamos receber tudo aquilo que nós necessitamos hoje aqui na casa espírita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, está iniciado a nossa reunião. Então, vamos começar, pelo Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando ele em sequência, por perguntas. E hoje nós estamos estudando aquela parte sobre Deus, Sobre Deus, sobre a matéria, sobre o Espírito. Nós já vimos um pouquinho, sobre o Espírito. Agora nós vamos ver o seguinte, ele diz assim, a pergunta 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito? Então ele pergunta dos dois elementos gerais do universo, dois, matéria e espírito. Pergunta. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então nós temos, Deus, Espírito e a matéria. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então fala-se a Trindade universal. Quem é? Deus, o Espírito e a matéria. O que compõe o universo. E Deus é o Criador, o Pai de tudo. Deus criou a matéria e criou o Espírito. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então nós temos a matéria e temos o espírito, mas existe um outro elemento, que ele está falando aqui, o fluido universal, é necessário o quê? Um outro intermediário, É preciso esse fluido para poder fazer o quê? Para o espírito poder exercer, a sua ação sobre a matéria. Então precisa ter esse outro fluido universal. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com o elemento material, vamos chegar, boa noite, sejam bem-vindos. Então ele fala, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, é diferente. O fluido universal é diferente da matéria, Tá falando. Se o fluido universal fosse positivamente matéria,
razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então aqui ele vem falar para nós que existem dois elementos gerais do universo, né? Ele pergunta: a matéria e o espírito? Sim. Deus, existe a trindade universal. Deus, o criador de tudo, o espírito e a matéria, né? E aqui ele vem falar para nós, vem juntar o fluido universal. Deus criou o fluido universal. O fluido universal é dele que se compõe tudo que tem no universo. É do fluido universal, tá? Que eles falam aqui, o fluido universal, fluido primitivo, fluido elementar. Então é dele, é como se nós estivéssemos, para a gente pensar nesse fluido, é como se a gente estivesse mergulhado no mar. Não estamos mergulhados naquela água do mar? Assim seria o fluido primitivo, esse fluido universal, esse fluido elementar. Nós estamos, Deus criou para todos os lugares tem o fluido universal. Vai se compor uma matéria, vai fazer uma matéria, é tirado do fluido universal. O espírito, quando ele é criado, é do fluido universal. Então tudo é do fluido universal que sai, tá? É uma energia? É uma energia, é um fluido, é uma energia, né? É dela. Por que ela é o fluido primitivo? Porque ele é como se ele fosse o desse fluido é que se faz as coisas. Tipo assim, vamos pensar, a gente tem a água. Vamos pensar que a água é um fluido primitivo. A água, branquinha ali. Mas aí eu quero fazer um vinagre. Eu vou ter que pôr outros elementos ali, outros fluidos, outros elementos para fazer o que eu quero. Se eu quero fazer o álcool, eu vou ter que pôr outros elementos naquela água para mim chegar à composição que eu quero. Para mim ter a matéria. A matéria, nós temos os elementos aqui no nosso mundo físico, na ciência, né? Nós temos os elementos da cadeia periódica lá, né? Cada elemento. E daquele elemento, você mudando as combinações, você tem outras coisas, se forma outras coisas. Então, do basiquinho, o fluido universal é o que tem em todo o universo e é dele que se faz as coisas. É dele que faz a matéria compacta, a gasosa, a líquida, que é a que a gente conhece, né? As matérias que a gente conhece, mais grosseiras. E o espírito que é aquela parte pensante, que é aquela parte inteligente, ele também, quando Deus cria, se nós formos estudar, mais para frente, aqui vai explicar. E lá no livro A Gênese, explica direitinho sobre a criação dos mundos, criação dos seres, criação da matéria, criação dos espíritos. Então explica tudo. Tudo sai do fluido cósmico universal. Esse fluido é... A gente entende tudo? Não. A
A gente fica com dúvidas? Sim. Com interrogações e mais interrogações? Sim. Por quê? Porque a nossa inteligência ainda não é muito desenvolvida. A gente ainda é meio tapado, né? Fala assim, a gente fica meio confuso. O que é isso? O que está falando? Né? Mas a grosso modo, o que a gente precisa extrair disso daqui? Há 2 elementos gerais do universo? Sim. Quais? Espírito e matéria. O espírito, nós já vimos, aquela parte pensante. A gente imagina assim o espírito, uma luz. O espírito, ele é uma luz. Às vezes não está uma luz branquinha. Pode ser uma luz escura, porque a gente ainda não é evoluído. Mas o espírito, ele precisa, né? Aí tem a matéria. Vamos supor, a mulher ficou grávida, tá lá o bebezinho na barriga da mãe. Aquela bola de carne é uma matéria. Não é uma matéria? Sim, uma matéria. O espírito vai ligar com aquele corpo de carne para nascer, reencarnar aqui na Terra. Só que para isso precisa de um outro elemento, que é o perispírito. O perispírito, ele é composto da parte fluídica espiritual e é composto da parte física material. Então, por isso o espírito, ele não tem forma. Ele não tem forma, ele é como um jato de luz. Vamos falar assim, ele é um jato de luz. Para ele materializar, é preciso esse perispírito, que é esse elemento. É um elemento que acompanha o espírito. O dia que a gente morre, o meu perispírito fica junto com o meu espírito. Porque eu quero aparecer para alguém, eu vou para o mundo espiritual, eu vou para cidades espirituais, eu vou estudar nas escolas, eu vou trabalhar na espiritualidade. E o que me mostra para as pessoas é o meu perispírito, com o meu espírito. Meu espírito pensa, eu quero me mostrar como Jesus Cristo, estou na forma de Jesus. Eu quero me mostrar para eles na forma de um bicho, vou passar um medo neles, eu tomo forma de um bicho. Então, o perispírito, ele é moldável, ele se transforma conforme o espírito quer. O que o espírito pede, manda, comanda, ele se molda e apresenta, tá? Então, no universo, nós temos a Trindade universal. Quem? Deus, matéria e espírito. Já basta por hoje a gente saber. Não dá para esmiuçar muito, porque a gente vai ficando confuso. Mas mais para frente, conforme a gente for estudando a doutrina, a gente vai aprendendo mais, né? É complexo. Deus é complexo. Não pode ficar pensando muito. Deus tem pai, Deus tem mãe, Deus foi criado, Deus não foi. Se ficar pensando muito, fica doido, né? Vamos só pensar que Deus existe, que é o nosso pai, que é o criador, que nos ama, né? Já basta, já está muito bom. Que é bondoso, que não pune ninguém, que cada um de nós é que faz o seu caminho, faz as escolhas, né? Então vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho na nossa vida, ele é uma terapia. Todos nós que viemos ao centro espírita, a uma religião, ninguém vai só por belezinha. Todo mundo, todos viemos porque a gente quer aprender algo mais. A gente quer entender. A gente às vezes está triste. Às vezes a gente está com raiva. Às vezes a gente está doente espiritualmente. Então a gente vem ao centro porque a gente quer alento. A gente quer que Deus nos ampare, nos ajuda, né? A gente vem buscar aquele combustível para a nossa alma, para o nosso espírito. Força, coragem, meu Deus. Me dá força, me dá coragem para continuar, né? E aqui no Evangelho, as lições evangélicas servem de norte na nossa vida. Se nós não tivermos religião, se nós formos pessoas que apenas vivemos no mundo, trabalhando, vivendo na sociedade, muitas vezes a gente é uma pessoa triste, infeliz. Meu Deus,
de onde eu vim, né? Eu nasci nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou quando eu morrer? Né? A gente fica se perguntando e se questionando. Por que que eu tenho aversão por fulano? Por que que eu gosto do outro? Então tem muitos questionamentos que o Evangelho vem explicar para nós, né? Então que hoje esse Evangelho possa calar fundo nos nossos corações, de cada um de nós aqui. Que a espiritualidade presente possa nos ajudar. Hoje é do capítulo 5º do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Quem disse essas palavras? Jesus Cristo. Ele que disse: bem-aventurados vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Né? Então Jesus falou: quem que não está aflito? Quem que não está cansado? Quem que não está com uma dor, com sofrimento? Todos nós. Então todos nós buscamos o Evangelho de Jesus, né? Esquecimento do passado. Então nós espíritas aprendemos que a gente não morre, que a gente vive. Nós temos espírito, perispírito, corpo de carne. Hoje somos espíritos encarnados. Estamos aqui no planeta Terra, nessa reencarnação, para estudar, para evoluir, para aprender. E o Espiritismo, ele fala para nós que Deus, na sua infinita bondade, ele faz o seguinte: como a gente já é espírito de vidas passadas, a gente já tem uma história. A gente traz uma história. A gente tem um histórico para trás de vidas passadas. Nós já tivemos famílias, nós já tivemos amores, nós já tivemos inimigos, né? Nós já tivemos muitas coisas para trás. E Deus, na sua infinita bondade, o que Deus faz? Como que eu vou dar oportunidade para esse meu filho? Mas ele vai ter que esquecer o passado. O que está para trás ele tem que esquecer. Por que ele vai esquecer? Porque geralmente a gente vai nascer naquele círculo de amizade que a gente já renasceu em outras vidas. Todos nós, quando estamos ali juntos, nós temos laços de afeto, laços de amor ou laços de ódio. Com pais, com irmãos, com filhos, esposa, genros, noras, netos. Nós temos ali os laços de afeição, de amor, ou então os laços de ódio. Eu te fiz o mal, o que Deus faz? Você matou, não tem problema, vai nascer do seu ventre. Você tirou a vida, você vai devolver a vida. Você tirou dele a oportunidade dele evoluir, dele crescer, dele estudar, dele ser pai, ser mãe, ter filhos. Tudo isso você tirou. Agora você vai devolver tudo isso para ele de novo. Então aí nasce nosso filho, muitas vezes um inimigo do passado. Alguém que a gente tem rejeição, alguém é aquele filho custoso, né? É às vezes um pai, uma mãe que a gente tem aversão. Então o Espiritismo vem explicar para nós o porquê dessas aversões, o porquê disso tudo, né? E hoje a nossa lição fala do esquecimento do passado. Vem explicar para nós por que a gente tem que esquecer o que aconteceu em outras vidas e nascer num novo corpo de carne e começar tudo de novo. Olha que bênção! Não é tão difícil quando a gente tem um dia triste, um dia ruim, tumultuado, atribulado. A gente está cansado, está esgotado, está nervoso. O que acontece com a gente? Dorme. Vem à noite, a gente dorme, descansa, sonha, esquece. Quando a gente acorda, a gente pensa: oh meu Deus, hoje é outro dia. Hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou fazer diferente. Não posso ficar do jeito que eu estava ontem. Então, assim é a vida reencarnatória. Quando a gente desencarna, muitas vezes em situações muito difíceis,
Aí Deus faz assim. A gente fica na espiritualidade um tempo, lá a gente às vezes sofre, como diz os livros, André Luiz, fica nas regiões umbralinas, em sofrimento, às vezes fica aqui nos lares mesmo, no nosso lar, das pessoas que a gente ama, até que a gente se arrepende, até que nós, espíritos, somos recolhidos para uma colônia espiritual. Vamos para uma colônia, nós lá vamos passar por um hospital, lá nós vamos receber tratamento. Muitos espíritos, a gente lê lá no nosso lar, muitos são adormecidos e colocados em macas. Muitos fizeram tanta coisa, tantos erros graves, que eles não têm condições nem de acordar. Tem que ficar dormindo, se refazendo ali. Aí quando a gente acorda, se refaz, somos convidados a ir para as escolas divinas. Vamos para os hospitais. Saímos dos hospitais, fizemos o tratamento, a gente vai para as escolas. Vamos estudar, vamos preparar a nova vida. Deus, a espiritualidade superior fala para nós: vou te dar uma nova oportunidade, você vai nascer de novo, começar de novo. É aquele aluno que foi para a escola e brincou na escola. Aí tem que matricular. Ou vai repetir o ano ou vai fazer ano novo. Mas ficar sem estudar não pode. Então assim é nós na espiritualidade. Então a gente vai, estuda, prepara, espera os espíritos desencarnar, ficar todo mundo preparado junto para reencarnar naquele lugar certo, naquela família certa, no tempo certo. Reencarnação leva tempo. Não é uma coisa facinha, rapidinha. Não. Planejamento, organização na espiritualidade. Então aí nascemos aqui, né? Um novo corpo de carne nos é dado, a gente nasce, o bebezinho acorda, dá aquele chorinho e nasce aqui para a vida. Reencarnei, tô aqui nesse planeta Terra, né? Então vamos ver sobre o esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Então, quando a gente pensa que é uma desvantagem, né, o esquecimento de vidas passadas, será? Será que isso é prejudicial? É ruim para nós esquecer o passado? Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, que há nisso vantagem. Se Deus acha que a gente tem que esquecer o passado, é porque é positivo. Isso é bom. Deus sendo bom, Deus sendo sábio, só pode ser bom, né? Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Relembrar o passado ia trazer muitos inconvenientes. Por que será? Se eu nasci e eu já vejo ali quem que foi minha mãe no passado, quem que foi meu pai, quem que foi minha avó, meu avô, meu Deus, o que será que pode acontecer, né? Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Então poderia, muitas vezes, nos humilhar. Vai que eu fui um rei, né? Vai que eu fui um juiz. Vai que eu fui uma pessoa de posses, né? Vai que eu fui uma pessoa de poder. Aí quando eu vejo, olha o lar que eu nasci. Olha as pessoas que eu tô ali junto, né? Ou então, pode ser o quê? O contrário, né? Pode ser o contrário. Exaltar o nosso orgulho. Então, em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Quando alguém faz o mal para nós, aqui nessa vida mesmo, aqui nessa, vamos pensar. Alguém fez o mal para nós. Faz uma vez, você grava aqui. Faz duas, você grava, faz 3, faz 10, faz 1000. Você chega num ponto que você não pode ver a pessoa.
Você vê a pessoa, você já irrita, você já tem aquela repulsão, você já não suporta mais ele. Por quê? Porque tem repulsão, porque teve atrito, porque teve coisas ruins que aconteceu com a gente. E se eu reencarno e dou de cara, a hora que eu tô nascendo, quem é aquele rosto que vai me falar: oi, meu amorzinho, seja bem-vindo aqui na Terra? Às vezes alguém que me fez o mal em outra vida, alguém que me prejudicou demais em outra vida. Então é por isso que o esquecimento do passado é benéfico, é bom para nós, né? Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Então, frequentemente, com frequência, a gente nasce no mesmo círculo, junto, né? Vamos pensar, a gente tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos que nasceu conosco no nosso lar. Vamos pensar, a gente cresce, né? Lá na frente casa, tem um esposo, tem uma esposa, mais adiante tem filhos, e vai, o nosso círculo vai só crescendo, aumentando. Mas vamos voltar lá no pai, na mãe e nos irmãos. Tem irmão que a gente tem mais afinidade? Tem irmão que a gente não é muito amiguinho? A gente tem um pai e tem uma mãe. Tem afinidade mais pelo pai? Tem mais afinidade pela mãe? Por incrível que pareça, né? A gente não quer acreditar. Mas é a realidade. É a realidade. Nós estamos ali postos, juntos, dentro do lar, para amar. É para amar, Sueli. Porque é assim, o amor, como eu já falei, é a lei de afinidade. O amor atrai, o ódio atrai. Essas pessoas que a gente briga demais e tá a ponto de fazer alguma coisa muito grave, pode saber que esse vai ser aquele que você tá buscando para nascer dentro do seu lar, em outra vida. Então, por quê? E por que a gente nasce todos juntos naquele círculo familiar? Para desenvolver o amor, para desenvolver a paciência, para desenvolver o perdão. Porque é assim, o amor familiar, o amor fraterno, o amor de irmãos. Você briga hoje com o seu irmão, passa, você fala: eu odeio ele, eu detesto ele. Passa um pouquinho, você já vê ele, você já morre de amor por ele. Você já derrete, seu coração já derrete. Não é? Esse é o amor fraternal. É um amor que fala mais alto. Aquela convivência que a gente teve de pequenininho ali, dos anos vivendo junto, cria laços afetivos, mesmo que tenha desentendimento. Briga, mas passa um tempo, você tem saudade, você tem vontade de estar junto com ele. Você tem vontade de acabar com aquela querela e ficar tudo bem, né? Então, a gente frequentemente renasce junto ali. É meio junto. Não adianta a gente falar: eu não quero nascer com ele mais. Eu não volto. Volta. Se o amor ainda não se transformou realmente, volta. Porque você não tem só que perdoar, você tem que amar. Marido custoso, esposa custosa, perdoa, trata bem, porque senão tem que voltar depois. Nessa vida não deu conta, nessa vida não deu certo, não tem problema. De novo sim. A gente fala isso, de novo não, mas tem que voltar. Volta. Às vezes não volta esposo, mas às vezes volta filho. Às vezes volta pais, às vezes volta irmãos, às vezes muda, troca só de lugar, mas tá ali grudadinho de novo. É uma farofa. É uma farofa, é verdade. Então,
De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus outorgou-nos precisamente o de que necessitamos e nos basta. Deus é tão sábio, ele dá para nós o necessário, ele não fica dando supérfluo, bobagem, não. Porque se ele der, a gente vai se perder. Então, o que Deus dá para nós? O que a gente necessita realmente? A voz da consciência, a nossa voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Essas duas coisas, né? Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, Deus dá para nós a voz da consciência. Todo mundo tem voz da consciência. Todos, né? A não ser aquelas pessoas que reencarnam com limitação mental. Mas aí, alguma coisa aconteceu para estar naquela situação. Então, Deus dá para nós a voz da consciência. A gente faz uma coisa. Alguém vem e fala assim, ah, não, você está certo. Você tinha que ter feito. A gente está totalmente errada. Errada, sim, ao extremo. Mas o amigo vem, não, você está certinha, você fez bem. Só que a consciência da gente fala, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Eu fiz errado, eu não podia ter feito isso. Você está errada, você tem que mudar. Então, a voz da consciência sempre fala para nós. Quando a gente está errado, quando a gente está certo. Então, Deus pôs isso aí para nós. A voz da consciência. A gente sabe quando a gente deixa de cumprir com as nossas tarefas, os nossos deveres. Ah, eu tenho que fazer isso, mas eu vou arrumar uma desculpa e não vou fazer. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu vou arrumar uma desculpa e não vou. Ah, eu tenho que ir lá no estudo. Ah, vou falar que eu não tô, que isso e aquilo e não vou. Quem que perde? Quem que perde? Quem que a gente está enganando? Nós mesmos. A gente está enganando as pessoas? Sim. Mas o maior enganado somos nós. Quem é o maior prejudicado? É nós. Então a nossa consciência, ela está aí. Deus está aí em todos os lugares. Não adianta mentir, não adianta enganar, não adianta tapiar, porque o maior enganado é nós. Por quê? Porque Deus vê tudo. Os espíritos estão aí. Eles nos vê. Os espíritos sabem tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Tudo, tudo, tudo. Aqueles que não gostam de nós, os espíritos inferiores, que não gostam da gente, que tem alguma rixa, uma briguinha com nós, eles ficam analisando-nos. Porque tudo que a gente pensa forma na nossa frente. É como se tivesse uma tela da Globo, de um filme. Fica passando aqueles pensamentos que a gente está pensando, fica criando e passando aqui na nossa frente. Esses espíritos inferior passa e vê. Ah, o ponto fraco dela é esse. Então eu vou fazer de tudo para fazer ela cair naquele ponto fraco dela. Então eles veem a nossa fraqueza. Eles veem tudo. E aí eles vão lutar para fazer a gente cair. E também tem as coisas boas, as positivas que a gente tem também, fica tudo gravando aí, ó, tá tudo aí. Então não existe mentira, não existe enganar. A gente tem a voz da consciência. A gente sabe quando errou, a gente sabe quando deixou de fazer uma coisa, né? Não precisa de ninguém falar para nós. Não precisa. Aí ele fala, e as tendências instintivas. Precisa de eu ir na cartomante? Precisa de eu ir lá no benzedor? Ah, me conta. O que eu tenho? O que eu fui noutra vida? Me conta. O que vai acontecer comigo? A gente fica doido para querer saber. Quer saber passado? Quer saber futuro? Se a gente quer saber o nosso passado, olha para nós. Porque o passado é o reflexo de tudo que a gente já fez.
Então, o reflexo de todas as nossas atitudes, das nossos pensamentos e tudo é hoje, é o hoje, né? Todas aquelas coisas boas que eu tenho são conquistas. Todas aquelas coisas ruins, orgulho, egoísmo, vaidade, maledicência, vícios, isso tudo é o que eu estou trazendo também. É a minha história espiritual. Então eu olho para mim. Eu gosto de uma bebidinha, eu trouxe. Eu ainda não venci a bebida. Eu gosto de cigarro, eu ainda não venci o cigarro. Eu gosto de falar mal dos outros, fazer rolo, intriga, eu gosto de uma maledicência, não venci. Eu gosto de orgulho, eu sou orgulhosa, eu que sei. Chega numa roda, ninguém fala, é só eu que falo e só eu que sei. Eu sou a sabida. Então, a gente tem um orgulho, eu não venci o orgulho ainda. Eu não dou nada pra ninguém não, hein? Acho. Meu guarda-roupa tá entupido. De roupa, de sapato, gaveta. Vai indo, vai ter que comprar outro guarda-roupa. Porque não cabe as coisas, né? Então, a gente é egoísta. É tudo meu. Não vou dar nada pra ninguém, não. Eu vou dar pra ele, eu vou precisar disso amanhã. E aí, né? Então, isso tudo mostra pra nós, basta olhar pra nós, as nossas tendências instintivas. Olha pra mim. Olha pra Glaucia. A Glaucia é isso. A Glaucia é briguenta. Nós somos o Eu vou morrer, eu vou nascer e vou morrer com esse defeito. A Glaucia é briguenta. não é? Oi? Nós somos o reflexo. O reflexo de tudo é o nosso histórico que a gente traz. Agora a gente tem que mudar, fazer diferente, né, o Sueli? Pra gente ser feliz. Aprimorando, né? Isso. Conhecimento, Isso. fazendo bem, verdade. Temos que fazer diferente. Temos que desenvolver as virtudes, ter várias oportunidades de fazer. Mas tem que começar. É difícil? Mas precisa da minha vontade. Da minha vontade, do meu querer. Precisa dela. Na vida, tudo precisa ser feito para ser um hábito. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter o querer. Eu quero fazer caridade. Eu quero fazer o bem. Não gosto muito não. Vou na marra, vou começar na marra. Eu vou marcar uma vez por mês. Último domingo do mês. Eu vou juntar lá umas coisinhas, pouca. Também não vou levar uma cesta inteira básica, né? Comprar um saquinho de pirulito, vou dar com as crianças. Começa, dá um pouquinho de pirulito para uns menininhos na rua que você vê. Aquele sapato, você nem quer, nem usa, tá lá dentro do guarda-roupa. Vou doar esse sapato. Então, uma vez no mês, marca o dia, marca a hora, porque se não marcar, não começa. Se não marcar, não é hábito. O que a gente faz todo dia? Hábito. Aquilo que você faz todo dia é hábito. Mas aquilo que você não faz, você tem que marcar dia, você tem que marcar hora para fazer, para começar a desenvolver. E nós temos que começar a desenvolver o quê? A caridade, a fazer o bem. O que fortalece o nosso espírito? Caridade, fazer o bem, ajudar as pessoas. É só isso que ajuda nós a ser felizes aqui nessa terra. Então não adianta, o esquecimento do passado, ele é positivo em nós. Mas se eu quero saber quem eu sou, basta eu olhar para mim. Basta eu olhar. Eu sou egoísta, não quero dar nada para ninguém. Mas eu acho que eu sou sabida demais. Não existe gente que sabe mais do que eu, orgulhoso. Mas eu sou vaidosa. Então, mas eu tenho vício. Então tudo a gente tem que se analisar, olhar para nós e ver aquilo que é bom e ir mudando.
Ir mudando, tem que mudar. Eu quero felicidade, meu Deus, tem que mudar. Eu quero paz, tem que mudar. Eu quero saúde, eu não quero ter dor, eu tenho que mudar. Então na vida, tudo tem que ter mudança. E tudo é o nosso querer, tudo é o querer é poder. Eu quero ser feliz, eu quero transformar, eu quero ser bom, né? Eu quero, eu tenho que querer. Eu sou casada, tenho meu marido, eu tenho minha esposa. Mas a evolução espiritual é individual. Estamos juntos, mas cada um com a sua caminhada. Cada um com o seu trabalho, né? Então, que voltemos para a nossa casa, animados. Vamos arregaçar essas mangas. Vamos tirar essa bunda do sofá, esse dedinho do celular e vamos fazer alguma coisa em prol de alguém que está precisando. Quantas pessoas chorando, triste, necessitado. A gente é feliz, a gente tem muita coisa, a gente é sadio. Então vamos fazer alguma coisa. Começa uma vez por mês, marca um dia. Vamos lá levar alguma coisa. Quando a gente vê, uma vez está pouco. Já vai mudar, já vai querer fazer mais, né? Então, lá na Santa Casa, a gente está arrecadando assim, roupinha, coisa de fralda, tá tendo umas gestantes que chega lá, não tem nadinha. De bebê. De bebê. Então aqui no centro, se alguém quiser, né, que a gente tá, esses dias a gente juntou lá, porque ela chegou. Não tem nada. Sem nadinha. Imagina. Aí a gente até divulgou no Face, né? Conseguiu bastante coisa, conseguiu berço, conseguiu bastante coisa. Então, aí até eu falei, pensei, quando for sexta-feira lá, vou falar pra Glaucia, se isso. quiser. Você pode pôr no grupo. Pode pôr. Gente, o grupo espírita é nosso, é de todos nós. Ali a gente só não pode pôr bobagem, besteira, política, besteira. Mas tudo que for para ajudar alguém, vamos fazer uma cesta, tá precisando de uma roupa, tá precisando disso, vamos juntar. O nosso grupo espírita é para ajudar as pessoas. Vamos ver, quem sabe a gente pode começar a fazer um enxovalzinho de bebê. A gente tinha lá no outro centro. Quem sabe a gente pode juntar, né? É uma coisa a se pensar. Eu acho assim, a gente tem que ir aonde está precisando. Ajudar naquele que está precisando. Está precisando de enxoval? Põe no grupo. Aí eu não tenho, mas eu posso pedir para outro, para outro, para outro. Às vezes a gente não tem para dar, mas a gente tem um amigo que tem. Aí você conversa com o outro, você consegue as coisas, né? Então, vamos... Poderia colocar uma outra caixa aqui também. Quando de repente você sabe, você vai comprar, você vai comprar a sua amiga que usa mais as coisas do INPC, aí você faz, coloca aqui. Isso, a gente pode fazer. Aí daqui o que acontece? Separa o alimento. Isso, pode ser feito. Nós temos ali na entrada uma caixa, aquela caixa vermelha. A gente é para alimento. Cada um pode trazer o que quiser. Se quiser, se tiver vontade. Não é nada obrigado. É a mesma coisa. E a gente faz cesta e leva. E podemos também levar, fazer do enxovalzinho, né? Então, não precisa trazer toda semana. Porque senão, às vezes, se torna caro. Se torna difícil para nós. Não, uma vez no mês eu posso dar uma fralda. Eu recebi, eu posso dar, pronto. Dá uma vez por mês. A gente tem que doar aquilo que não vai fazer falta demais. Das nossas posses. Do nosso limite, né? Porque senão eu não quero que ninguém fale, larguei de ir no centro. Tem que levar. Quer que povo é uma pedição? Não é assim. Conseguiu, Traz. Então tá bom. Então vamos agora, nós vamos passar as vibrações, nós vamos fazer a nossa prece, né? Pedir a Deus, pedir a Jesus, a espiritualidade superior que está aqui presente no nosso centro,
cada um de nós, quando sentamos nessa cadeira, a espiritualidade, ela já fica do nosso ladinho aí. Um médico, um enfermeiro, um espírito de luz está aí para nos atender, para nos ajudar. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, que ela possa vir e dar um passe em nós, que nós possamos nos colocar na condição de tomar um passe. Vamos ver um jato de luz, uma luz intensa, vindo do alto, entrando pelo alto da nossa cabeça. Essa luz, ela vai entrando, vai iluminando a nossa mente, o nosso cérebro, vai harmonizando, vai equilibrando toda a nossa mente, a nossa cabeça, as células renovadas. Te pedimos agora, essa luz desce pelo nosso corpo físico, vai atingindo os nossos órgãos, coração, pulmão, fígado, rim, baço. Todos nossos órgãos estão sendo curados, renovados. As células que estão doentes estão sendo transformadas em células sãs, saudáveis. Os nossos membros superiores, inferiores, nós estamos todos iluminados por uma centelha divina, por um raio de luz divino, que está curando-nos, Senhor, fortalecendo-nos, amparando-nos, que a nossa vontade, que o nosso querer de nos transformar se fortaleça hoje mais e mais. Vamos pedir pelo nosso lar, vamos ver a nossa casa. O nosso protetor, Jesus, Deus, está abrindo o portão da nossa casa. Vamos abrir a porta da casa. Vamos ver a sala, o quarto que dormimos, o banheiro, outros quartos, outros banheiros, a cozinha, a despensa, o quintal. Se houver uma edícula, um outro quarto, vamos ver toda a nossa casa. A espiritualidade está andando pela nossa casa, higienizando, limpando o nosso lar. Se houver espíritos doentes, malfazejos ou familiares, estão sendo envolvidos em amor e estão sendo levados para os hospitais, para as colônias espirituais. Vamos pedir agora a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, para a nossa família consanguínea, pelos nossos pais, aonde eles estiverem, na nossa casa, ou no lar deles, ou já no plano espiritual, ou em outros lugares. Vamos ver o rosto do nosso pai, da nossa mãe. Vamos ver os nossos irmãos consanguíneos, o rosto de cada um deles. Vamos ver o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, aonde eles estiverem, em seus lares, ou em nossa casa, ou morando fora porque estudam,
ou porque já casaram e moram distante. Vamos ver toda a nossa família, os nossos genros, noras, netos, todos estão sendo alcançados pela espiritualidade benfazeja. Senhor Deus, cuida de cada um deles, cuida dos lares deles. Ajuda, Senhor, a nossa família. Te pedimos, Senhor, faz uma barreira magnética em volta da nossa casa. Faz uma cerca elétrica magnética para que espíritos doentes não adentrem o nosso lar. Coloca um anjo guardião na porta da nossa casa, no portão, de fora do portão, para que proteja-nos de todos os perigos materiais e espirituais, que nada de mal possa nos acontecer. Te pedimos, Senhor, pelos hospitais da nossa cidade, por todas as pessoas adoecidas, por todos que trabalham nos hospitais, que lá ajudam aquelas pessoas adoecidas. Rogamos o teu amparo, a tua proteção, ajuda que os médicos espirituais, enfermeiros espirituais adentrem os hospitais e ajude a todos. Rogamos por todos que estão doentes em seus lares também. Vamos lembrar de todos que estão doentes, para que Jesus, o médico dos médicos, possa ir até o lar de cada um. Vamos pensar no asilo, naquelas pessoas que lá estão vivendo hoje, sem ter uma família. Ampara, Senhor, a todos que lá vivem. Vamos pedir pela casa do abrigo, pelas crianças órfãs que estão sem lar. Ajuda cada uma, Senhor. Rogamos pelos jovens, rogamos, Senhor, pela nossa nação, pelo Brasil, pelo planeta Terra. Ajuda-nos, Senhor Deus, ampara-nos, para que possamos, Senhor, ter a paz, para que possamos ter a saúde, a alegria, a felicidade. Fortifica o nosso espírito. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se os teus mandamentos, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, ó meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. E assim, vamos passar agora aos passes, que todos orem. As pessoas que forem ministrar o passe podem vir. Nós vamos de fila, as primeiras fileiras, vai sentando de 3,
né? Terminou o passe, temos a água ali, vamos tomar aquela água energizada, joga o copinho no lixo e aí pode voltar e sentar para a gente, fique em preces, continue em preces. E aí a gente no final faz a prece de encerramento. Então vamos lá, pode vir. Então vamos lá, vamos orar, pedir a Deus que nos ampare, que nos ajude, né? Music playing order.
agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. E damos por encerrada a nossa reunião pública. Que a paz, que o amor possa envolver a todos nós. E que durante a semana possamos estar animados, encorajados para seguir com a nossa vida, com a nossa luta. Agradecemos a presença de todos aqui do Facebook, a Scarlett, a Helenice, o seu Antenor e a Nair. E mais alguém que tiver que eu não consigo ver. Um abraço a todos.